O Jornal MM de hoje recebe no estúdio o secretário municipal adjunto de Meio Ambiente de Uberaba, Marco Túlio Prata. Marco, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. A MM sempre é uma grande parceira. Marco, eu queria saber se você poderia falar um pouco com a gente sobre as dificuldades que o município enfrenta após ele formalizar um convênio com o Estado. A partir do momento que o município assume o licenciamento ambiental pleno, né, ou seja, tanto como convênio, que é o caso dos 8 municípios, entre eles Uberaba, como quando assume a sua capacidade originária, a sua competência originária, ele enfrenta realmente algumas dificuldades que precisam ser listadas, né? Então ele passa a ter uma nova obrigação técnica dentro da Secretaria de Meio Ambiente. As secretarias de Meio Ambiente, pelo que a gente tem de experiência, são secretarias pouco estruturadas dentro dos municípios, com poucas pessoas ou até ligadas a outras secretarias, subordinadas a outras secretarias, que passam a ter uma importância crucial e precisam ter uma estrutura técnica, jurídica e de logística, de equipamentos, de veículos, de combustível que antes talvez não tivesse. Então é importante que o município, quando ele se propõe a assumir o licenciamento ambiental, ele saiba que ele vai ter que ter essa estrutura, e principalmente a estrutura técnica, né? O Estado tenta e fala que vai dar, vamos dizer, apoio técnico, apoio financeiro, apoio estrutural, mas nós sabemos que, infelizmente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ela está tendo, inclusive, pouco recurso para se manter, né? Para manter os seus próprios trabalhos em dia e quanto mais para poder dar esse apoio pleno e aí necessário, suficiente para os municípios. Então, a experiência que a gente tem é que esse apoio não vai ser tão grande quanto se tem falado ou quanto se espera, como o município espera quando assume o licenciamento. Agora, no ano passado, os municípios eles receberam uma carta convite para fazer o licenciamento ambiental a nível municipal. Existem exigências para poder fazer? Como é que funciona isso? Em março, né, foi enviado a todos os municípios, pelo Estado, pela Secretaria de Estado, um ofício dizendo, olha, nós regulamentamos e agora vocês podem assumir aquilo que o Estado vem fazendo de forma supletiva até agora. Muitos municípios responderam que sim, que gostariam de fazer, mas não deram andamento naquilo. Outros responderam que não, já prontamente, e outros nem responderam. Essa deliberação normativa, assim como a lei complementar, ela traz algumas exigências que você tem que cumprir, algumas condições, digamos assim, que você tem que cumprir para poder assumir de forma plena a sua competência licenciatória. Uma delas é você ter um conselho municipal, que muitos municípios chamamos de CODEMA, em Uberaba a gente chama de COMAN, mas aí pouco importa o nome, né? O mesmo conselho. Então ele deve ser um conselho paritário, ou seja, independente do número de membros, tem que ter números iguais de poder público e sociedade civil. Ele tem que ser deliberativo, então ele tem que ter poder para deliberar. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que você diz lá que você tem que ter capacidade técnica, ou seja, técnicos suficientes para fazer o licenciamento, mas também não fala o que é essa capacidade técnica. Fala também que você tem que ter legislação ambiental específica, mas não fala qual a complexidade dessa legislação. E fala, por último, que você tem que ter estrutura física e de equipamentos para fazer, mas também não dá uma lista mínima de estrutura. O Estado entendeu que cada município tem que verificar se dentro dos seus quadros de estrutura e de funcionários, de servidores, tem esse cumprimento da exigência. Então, quando você responde ao Estado que sim, eu quero fazer o licenciamento, o município quer assumir a sua responsabilidade e a sua competência licenciatória, você só diz lá no ofício se você tem ou não, se você cumpre ou não essas condições. Mas você não tem que enviar nenhum comprovante ou nenhuma demonstração ao Estado. Então você assume a responsabilidade de que, olha, eu, município tal, cumpro as condições da deliberação normativa 213 e a partir de agora o licenciamento de tais e tais atividades até tais classes é meu. Não é nem um cadastro, né? Eu diria que, na verdade, o município notifica o Estado de que, a partir daquele momento, ele está cumprindo, está assumindo a sua competência originária, porque o Estado não pode nem negar. A competência já é do município. Então, o Estado não pode, nesse ponto, negar.
Então, é preciso que se tenha muito cuidado, que se tenha muita atenção para ver se realmente você cumpre essas determinações legais para você poder assumir o licenciamento. Agora, falando sobre erros assim também, a gente sabe que erros acontecem, né? Quando o funcionário público ele é do Estado, e ele comete algum erro, né, um engano, algo assim, o Estado ele dispõe de um advogado para poder representar esse funcionário. Quando é do município, como é que isso funciona? É do mesmo jeito? Bom, a gente tem que distinguir primeiro o erro da má-fé, né? Certo. Como você disse, erro nós estamos todos é, suscetíveis de errar. Eu te disse um pouco mais cedo na entrevista que o Uberaba já errou muito, né? E erra sempre também, a gente erra sempre, aprende com os próprios erros. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal tem uma súmula 473 que fala que cabe ao órgão público rever os seus atos e eivados de legalidade. Então você errou, você viu que errou, foi alertado por alguém que errou, uma ONG, Ministério Público, vereador, um cidadão, enfim, alguém te alerta que você errou, você tem por obrigação e direito, é tanto uma obrigação quanto um direito, rever o seu ato e voltá-lo à legalidade. Numa situação de erro, você discute o ato e não a pessoa que errou. Você discute a falha, o vício no ato. Então, o órgão, enquanto Estado, né, o Estado é responsável por aquele erro e por consertá-lo, assim como também no município. Então, acredito eu que num caso desse, as procuradorias dos municípios teriam que agir porque você está discutindo um ato público da prefeitura. Já quando há o dolo, que aí é uma outra situação que nós esperamos que não haja em nenhum local, né, que é o erro por vontade de errar, seja por qual motivo A que má for, intenção. sabendo que está errado, a má intenção naquilo, e seja por qual motivo for, aí já é uma questão de improbidade administrativa, seja do técnico, do gestor, que tanto no Estado quanto no município ela é tratada de forma pessoal. Então você está discutindo então a má intenção do agente, da pessoa que praticou aquele ato vicioso, né, viciado. E aí é uma discussão como uma discussão pessoal. Acredito eu que as procuradorias e nem a Advocacia Geral do Estado entrem nessa questão e cada um faz a sua defesa. Então essa é a questão que tem que ser dividida. Agora, errar é normal. Né? Normal, dentro do mesmo processo, você dá uma decisão e depois você volta atrás e fala, não, essa não foi a melhor decisão. Eu digo que a pior decisão dentro de um gestor é não tomar nenhuma decisão. Né? E a gente vê muito isso, ficam os papéis se embolando nas mesas e ninguém toma decisão de nada. Então, para mim, a pior decisão é não tomar nenhuma decisão. Eu já tomei várias decisões, lógico, todas pensadas, mas que depois vi, não era a melhor decisão, você justifica por que você está mudando, se precisar, se embasa na súmula do STF e pronto, você consegue resolver o problema. Se não tiver havido nenhum dano, não há nenhum problema. Entendi. Agora a gente tem ouvido falar também muito de cadastro, né? Qual que é a diferença, então, de um convênio e um cadastro? Bom, vamos lá. Tem duas formas hoje de você assumir o licenciamento municipal, né? Fazer licenciamento no seu município. Uma que já vem sendo feita desde 2011, que é o convênio. Uberaba, por exemplo, o município tem um convênio de licenciamento desde 2012. Existe Belo Horizonte, tem convênio, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Brumadinho, Extrema assinou agora. Então, enfim, né, são 8 municípios hoje em Minas que têm convênio. O convênio, ele é o Estado delegando ao município uma competência que é estadual. Então, por exemplo, nós temos uma atividade fabricação de agrotóxico. A DN 213, ela não traz essa atividade como de competência do município. Ela é de competência do Estado. O município não pode querer assumir essa atividade. A não ser por convênio, porque aí você faz, o Estado vai delegar, e isso está previsto na Lei Complementar 140 e na DN 213, vai delegar ao município que licencia uma atividade que é de competência estadual. Naquele momento, então, o município está licenciando em nome do Estado. E aí, estruturalmente, a diferença é que quando você requer ao Estado o convênio, tudo que você disser que tem, eu tenho um conselho que tem capacidade deliberativa e é paritário, você tem que comprovar documentalmente. Eu tenho a equipe técnica, o Estado vai perguntar qual equipe, me mande os nomes, qualificação, se é engenheiro eu quero CREA, se é biólogo, CRBio, enfim. Né? Eu tenho um jurídico qualificado, me mande as qualificações dele.
Eu tenho equipamentos, me mande a relação e fotos dos equipamentos, notas fiscais, enfim. Você monta um processo onde você comprova a sua capacidade, o Estado envia, faz um parecer, envia ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, para o Conselho dizer se quer ou não que aquele município faça o convênio, e sendo feito o Estado assina o convênio. Por que de todos esses cuidados, né, com o convênio? Porque o Estado é corresponsável por todos os atos assinados pelo convênio, através do convênio. E ele faz auditorias anuais, no mínimo anuais, existe uma deliberação hoje que fala no mínimo, se quiser fazer auditorias pontuais também pode. Ele confere, ele pode avocar processos, por exemplo, ele pode chegar e falar, não, esse processo aqui eu tenho um convênio, mas eu estou avocando ele, vai ser feito pelo Estado. Ele tem esse direito e tem por obrigação, embora nem sempre consiga cumprir da forma como a gente gostaria, de dar um apoio técnico e estrutural ao município. A gente sabe que isso nem sempre é feito, mas ele tem essa obrigação como convênio. Já por sua parte, quando você assume essa competência originária, que é o que eles estão chamando de cadastro, né, eu até nem sei se seria esse o melhor nome, né, a DN 213 fala lá, vamos dar um exemplo também, criação de bovinos, até X hectares de área de pasto, criação extensiva, a DN 213 trouxe como impacto local. O município responde a essas perguntas, como eu já disse, né? Responde a essas perguntas se tem conselho, se tem equipe, se tem equipamento, se tem, enfim, aquelas perguntas, se tem legislação própria. E informa o Estado, através de um ofício, de que está passando a assumir aquele licenciamento a partir de tal data. Então, por isso que eu acho que nem cadastro. O município notifica o Estado, fala, olha, a competência aí é minha, a originária é minha. Eu estou assumindo, não preciso fazer mais. A verdade é essa. Quais serão as consequências de fazer o... Então, ele assume a competência originária. Então, a princípio, o Estado não pode nem negar. Então, ele passa, você vai lá em Belo Horizonte, o prefeito ou o secretário, assina um documento com o secretário de Estado, e a competência passa a ser do município. O Estado, a partir daquele momento, não tem nenhuma responsabilidade sobre os licenciamentos de competência originária. Então, ele não vai te fiscalizar, ele não vai auditar, ele não vai poder avocar um processo, nada disso, não vai poder influir em qual equipe que você tem ou não tem, se a sua equipe é boa ou é ruim, se o seu jurídico é bom ou é ruim, se os seus equipamentos são suficientes ou não. O Estado não tem como influir nisso. Então a responsabilidade passa a ser toda do município quando assume a sua competência originária. Toda do município, que vai ser, obviamente, fiscalizado pelos órgãos de controle, Ministério Público, Controladoria, cidadãos, ONGs, sociedade civil, enfim. Vai ser fiscalizado desta forma, mas não pelo Estado. Então, as consequências são essas. Você está assumindo sozinho, ao assumir a 213, né, as atividades ali que são consideradas de impacto local, você está assumindo sozinho a responsabilidade. E aí, por isso que eu digo, né, municipalização é o caminho? Acho que seja um dos caminhos. Eu sou um entusiasta da municipalização, mas se feita de forma responsável, de forma técnica, com um jurídico bem estruturado, para que você não venha ter problemas amanhã de improbidade. E lembrando que há interpretações de que as questões ambientais são imprescritíveis, né? Então, às vezes, você está daqui 20 anos lá na sua casa, você nem lembra que existe prefeitura mais, e aí você tem um oficial de justiça ali discutindo algum processo que você assinou lá há 20 anos atrás. Então, para isso não acontecer, faça bem feito, faça como estrutura, faça de forma técnica, evitando interferências políticas, e que tudo vai dar certo. Certo. Agora, sobre a Suprams. Parece que tem cerca de 5 mil processos que eles estão encalhados, né? Até a demanda está muito grande e acaba que a Supram não está dando conta. Você acha que seria viável aumentar o número de Suprams ou existe alguma outra alternativa? Olha, não só processos de licenciamento, como de outorga estão encalhados nas Suprams, né? O Sistema Estadual de Meio Ambiente está falido, né? Ele não tem estrutura nenhuma, a estrutura é muito aquém da demanda, né? São mais ou menos 5 mil processos de licenciamento no Estado, mas somando-se a esses, existem mais ou menos 28 mil processos de outorga de uso de recurso hídrico. E mais quantos mil processos de supressão de vegetação, enfim. Nós temos um arcabouço aí de dezenas de milhares de processos parados nas Suprams e nos estados, no IGAN, na FEAM, no IEF, enfim.
e uma estrutura muito pequena, muito enxuta e sucateada, né? Então, talvez haja a necessidade de alguma Sopran ser criada, mas seria uma questão pontual. Na minha visão, o que tem que ser feito realmente pelo Estado é investir no Sistema Estadual de Meio Ambiente, no SISEMA, aquilo que ele merece e que tem as demandas com ele. Os servidores que ali estão hoje, eles fazem um trabalho sobre-humano para colocar aquilo andando minimamente, entendeu? Eles têm meu aplauso, o meu respeito, mas é a gestão do governo do estado que tem melhorado em alguns pontos com quando assumiu o secretário Germano para cá, tem feito um bom trabalho, um trabalho de tentar enxugar, de tentar racionalizar os processos, que eram processos muito irracionais, burocráticos. Então isso já melhorou muito. Mas não basta isso. O Estado, o governador, né, o Estado em si, o governo estadual tem que entender que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é uma das secretarias mais importantes. Que a gente perde investimento. Quando uma empresa vem para Minas e fala para ela que vai demorar 5, 6 anos para poder licenciar o empreendimento e vai em outros estados e ela vê isso mais rápido, a gente perde investimentos, perde empregos, perde circulação de financeira no estado para outros estados e tem impedido. A gente tem visto isso acontecer. Então, às vezes, o município está na hora de assumir a sua responsabilidade, consegue ajudar nisso alguns municípios e isso não acontecendo, o Estado tem que entender que a SEMAD é uma secretaria importante, que é praticamente a segunda maior arrecadadora do Estado e que tem que ter mais investimento que não tem tido nos últimos anos. Certo. E agora, para finalizar, você tem alguma recomendação para os municípios com relação às vantagens e os riscos na formalização de um cadastro de licenciamento ambiental municipal? Bom, existem muitas vantagens ao você assumir o licenciamento ambiental. A primeira delas, que eu acho mais importante, é que você assume de fato a gestão ambiental do seu município. Você falar para mim que um município que não licencia tem a gestão ambiental do seu próprio território, eu vou dizer que não tem. Porque não é ele quem decide que empreendimentos vão ali se instalar e em quais condições esses empreendimentos vão se instalar. Então, o município que não tem licenciamento fica a cargo do Estado, da SUPRAN, no órgão estadual, que geralmente é em outro município regional, a nossa, por exemplo, em Uberlândia, de decidir, olha, lá em Uberaba, se eu não licenciasse, tal empresa vai ou não se instalar e de que forma ela vai se instalar. Que tipos de controles ambientais ela vai ter que ter. Então, essa é uma das grandes vantagens. Você assume realmente, de fato, a gestão ambiental do seu território municipal. Outra questão das taxas, né? A gente vê o Estado cada vez mais empurrando o serviço nos municípios, não só o Estado quanto a União, e não empurra a contrapartida financeira, né? No caso do licenciamento, a partir do momento que começa o licenciamento municipal, eu acho importante dizer, todas as taxas que eram pagas para o Estado são pagas diretamente ao município. Então você não vai depender de repasse do Estado para receber aquelas taxas. Então isso é uma tranquilidade grande, que o município faz a gestão daquelas taxas e é um valor considerável que ajuda bastante na gestão da Secretaria de Meio Ambiente, se for revertido como deve ser para a Secretaria de Meio Ambiente. Uma outra vantagem é que você passa a ter o controle de fiscalização e de autorização de supressão arbórea no seu município. Pela lei complementar, é competência do órgão licenciador fazer a fiscalização. Não que se exclua os outros órgãos. Por exemplo, o município começa a licenciar, a polícia vai poder continuar autuando, fiscalizando, a polícia ambiental. Mas vamos dizer assim, a preferência de fiscalização, a prevalência da fiscalização é a municipal, a partir do momento que você licencia. Então, as multas que a polícia aplica e que outros órgãos estaduais e federais aplicam, que vão lá para o Estado e não voltam para o município, vamos falar a verdade, vão começar a ser aplicadas pelo município e vão aí poder engordar o caixa para questões ambientais do município. Ninguém quer aplicar multa, mas sendo necessário, em vez de você dar o dinheiro para o Estado gerir, ela fica direto no município. Uma outra vantagem é você poder fazer a gestão de
a gestão ambiental toda e principalmente de algumas questões que são gestão específicas no município. Cada município tem uma característica. Então, às vezes uma coisa que o Estado não dá muita bola, e aí eu vou dar um exemplo para você, paleontologia. Não é um forte do Estado de Minas Gerais. Então, quando você vai licenciar um empreendimento no Estado, pouco se pede sobre paleontologia, sobre estudos paleontológicos. No município de Uberaba, nós temos a paleontologia como um grande viés. Lá, eu costumo brincar que cada enxadada é uma minhoca, né? O sujeito foi abrir uma cisterna e achou um fóssil. O sujeito vai fazer um prédio, começa a perfurar, acha um fóssil. Em alguns locais de Uberaba, o afloramento é de 1, 2 metros de rochas fossilíferas. Então, para nós é importante. E como o licenciamento é municipal, eu consigo, com um regramento próprio, pedir documentos e acompanhamentos que o Estado não pede, porque para ele não é importante. Aí pode ter municípios que têm questões de antropologia, outros têm questões de água mineral, como tem muito no sul de Minas, que para nós não é tão impactante, mas para o sul de Minas né? Aquela região ali de São Lourenço, né? Aquela região que tem uma grande influência. Então, no norte de Minas, por exemplo, você tem algumas questões regionais de povos tradicionais, que a gente não tem muito na nossa região do Triângulo Mineiro, mas lá tem importante, estão ligados ao licenciamento. Então, você consegue pegar a característica de cada município e fazer gestão dentro do licenciamento ambiental. Isso eu acho que é um ganho extraordinário, um ganho muito grande em termos ambientais e de gestão ambiental. Então, existem as vantagens que você tem em fazer o licenciamento. E existem, obviamente, os riscos, os ônus, né, que você assume. O ônus da responsabilidade, né, que é assumido integralmente pelo município. O ônus de, em não sendo feito da forma correta, você ter que responder perante os órgãos de controle, Ministério Público, né? Os riscos de você não ter estrutura e não conseguir se estruturar. E aí, se você vai assinar o convênio contando com a estrutura que o Estado vai te dar, infelizmente você não pode contar tanto, não por má vontade, nós sabemos disso, mas por não ter estrutura nem para si, né? Então, você tem que saber disso, que o Estado pode ser que ajude, mas não vai ser com muita coisa, a gente sabe disso. E né, o ônus de você ter que dar uma resposta ao cidadão, trazer um problema, entre aspas, né? Se virar um problema, se você deixar virar um problema, você traz um problema que estava sendo gerido pelo Estado. Então, se você vai trazer o licenciamento para o seu município, esteja ciente que você não pode deixar ele virar um problema na sua mão. O prefeito, o secretário de meio ambiente tem que estar cientes que o licenciamento é um processo técnico, que não pode haver ingerência política, não pode. A política e o licenciamento têm que andar de formas separadas, porque senão você começa a ter um problema muito grave que não tem como ser gerido. Não tem como ser gerido. E nós sabemos que o Ministério Público está aí acompanhando toda a municipalização com olhos atentos e com razão para que nada saia do rumo aí. Marco, muito obrigado pela sua presença. O Jornal AMM fica por aqui. Para mais informações, acesse o portal AMM.